Estamos retornando com mais uma edição do Agrocast Expofeira, um programa que é alusivo à Expofeira da Associação Rural de Pelotas, que acontece em outubro, aqui na cidade de Pelotas. É a 94ª edição da Expofeira e eu tenho a alegria de compartilhar essa apresentação com o Augusto Racê, que é o presidente da Associação Rural, a quem eu peço que faça as honras e apresente os convidados que estão conosco e que estarão batendo papo aqui neste programa que chega à sua segunda edição. Tá bem. Henrique, mais uma vez, estamos aqui reunidos, com prazer. E vou fazer as honras da casa e vou apresentar dois dirigentes da nossa Associação Rural de Pelotas. E vou começar pelos mais velhos. Vou falar com o meu decano da casa, uma pessoa que eu tenho uma satisfação muito grande de conviver, porque estou sempre aprendendo muito. E a mim me ensina bastante também a questão da disponibilidade, né, para praticar o associativismo, né, Henrique? Dr. Gilberto Centeno, nosso ex-presidente, diretor da Associação Rural, conselheiro, um grande amigo. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade para vir aqui conversar de Associação Rural de Pelotas, falar da sua história, do seu passado. Sempre importante, né? Perpetuar o passado, deixar sempre presente conosco, né, o que se construiu no passado até os dias de hoje, porque o nosso futuro é fruto do nosso presente, né, Henrique? E um outro grande amigo meu, ex-presidente da casa, mais jovem presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez, um prazer receber vocês. Muito obrigado por atender nosso convite. E vamos falar de rural, vamos falar de expofeira, vamos falar de agronegócio na nossa região. E vamos falar dos nossos desafios como produtores rurais e como associativistas também. Muito bem, eu vou começar também pelos mais velhos, conversando com, eu vou chamar de Centeno, que é um amigo da minha casa desde que eu me conheço por gente. Um engenheiro agrônomo formado na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, nos anos 60, e sempre envolvido na promoção do agronegócio, sempre envolvido na produção primária, sempre preocupado com... Me lembro do tempo dos CITES, participava muito do clube de troca de experiências e me lembro do Centeno a cavalo na Expo Inter, presidente da Associação Brasileira de Cavalos Crioulos, recebendo o presidente da República. É uma alegria estar contigo aqui, Centeno, nesses programas que marcam uma prévia aí da nossa exposição. E uma alegria estar contigo aqui, podendo fazer alguns cotejos com relação a raças que eram interessantes, que ficaram menos interessantes, ou raças que não eram interessantes e com as vacinas passaram a ser, e coisas que tu dominas muito bem. Seja bem-vindo. Me conta um pouco da tua trajetória, começando pela tua trajetória de vida, mas entrando na faculdade de agronomia, que é tão forte na tua personalidade, tu sempre destaca muito isso. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer as palavras magníficas e carinhosas, tanto do Augusto como do Henrique, que atribuo simplesmente a bondade dos corações e a amizade que nos une. Realmente é um prazer estar aqui com vocês nesse momento para participar da celebração dos 125 anos da nossa entidade e dizer que realmente, como disse o nosso presidente atual, o decano, vai falar mais sobre o passado do que sobre o presente e o futuro. O presente está na mão dos atuais dirigentes, jovens como o Augusto, o Rodrigo e outros tantos amigos, colaboradores da entidade, que vêm fazendo com que ela continue brilhando na sua trajetória de 125 anos. Então, eu fico à disposição do amigo Henrique,
para qualquer esclarecimento que esteja ao meu alcance, sobretudo no que diz respeito ao passado. Deixa eu perguntar uma coisa. O pessoal da agronomia sempre tinha muita expectativa, tinha muita vontade de um dia ter o seu trevo de ouro. Chegou a ganhar o trevo de ouro? Há Sim. quanto tempo já ganhou o trevo de ouro? Porque eu sei que o trevo de ouro, deixa eu explicar aqui para os mais jovens, outros que não conhecem, é para quem faz 50 anos de formatura. Não, foi criado ali. Sim, exatamente. O Carlos Alberto Viana era diretor da agronomia na época, posteriormente foi reitor da Católica também, né? É um grande amigo. Ele instituiu o trevo de ouro e o trevo de prata. O trevo de prata para quem fizesse 25 anos de formado. E o de 50, o trevo de ouro. Esta tradição, acho que até meio que se perdeu no tempo. Haviam até alguns egressos do passado que reclamavam que não estavam recebendo. Mas a direção da agronomia alegava que não tinha verba para tanto ouro. exatamente, para patrocinar. Mas tu já tem quantos anos de formado? Bom, a essa altura, com 60 de formato, a nossa Ou seja, 10 anos na frente do trevo de ouro. 62 anos já de formado. Então, realmente, já daria, acho que até trevo de brilhante, de diamante. Como é que vocês, estudantes de agronomia dos anos 50, fim dos anos 50, início dos anos 60, como é que vocês participavam da Expofeira? Como é que era essa Era uma integração? honra muito grande o estudante que gostasse da área de zootecnia, e o professor, o saudoso professor Guilherme Chinique Filho. O doutor Guilherme? Isto. Ser convidado para atuar como secretário dos jurados nas exposições da Rural. Eu mesmo fui, da raça Devon. Deixa eu fazer um parêntese. Isso é que é legal na história da Rural, quando a gente se debruça sobre ela. O doutor Guilherme, quando se formou em agronomia, recebeu da Associação Rural o prêmio que a Rural dava para os estudantes de agronomia que se destacavam e foi para os Estados Unidos fazer um curso numa universidade norte-americana por conta do destaque que ele teve na Associação Rural. Daí, os contatos que ele fez, e depois as pessoas diziam assim, mas como é que ele conseguiu vender éguas árabes para os Estados Unidos? Porque ele morou lá, ele conhecia os caras, né? E sempre muito ligado a... O Dr. Guilherme era uma figura ímpar, foi nosso professor e grande amigo. Ele até que me indicou para vir a trabalhar na agronomia, lá na faculdade, no lugar dele, praticamente. Ah, é? Ele me deixou toda a correspondência, a biblioteca dele que ele tinha na faculdade, transferiu para mim. O Dr. Guilherme realmente foi um líder na área de zootecnia. Ele foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Foi presidente da nossa associação, uma grande liderança. E ele já na época se comunicava com pesquisadores do mundo inteiro, dado o domínio que ele já tinha da língua, né? E então tinha correspondências interessantíssimas que cheguei a manusear, a ler. O cavalo árabe também. E posteriormente ele se mudou para o cavalo árabe. E teve, acho que, algum desentendimento dentro da comunidade criolista e optou então por criar árabe. Mas sempre ligado e a ovelha era o Hampshire Down, né? Cara negra. E ele se propunha a criar uma raça. Não, isso eu não sabia. Porque ele criava o Red Paul, né? Então ele queria criar uma raça que era o Red Paul não sei se com zebu, uma coisa assim. Mas não chegou a concretizar a ideia. Mas era uma figura fantástica. Ele, como criolista, ele foi a primeira importação de cavalos crioulos da Argentina para o Rio Grande do Sul foi feito por eles. E ele contava que os navios iam carregados com pedras aqui do Capão Leão para calçar a cidade de Buenos Aires e voltavam com trigo. E numa dessas, então, eles trouxeram os primeiros cavalos crioulos do Emílio Solané, umas criações mais tradicionais do crioulo da Argentina, e pioneiros dessa criação.
E ele contava um detalhe, que como no cais não dava para encostar, os cavalos se jogaram na água e vieram a nado. Os primeiros crioulos que vieram da Argentina. E ele foi reeleito posteriormente presidente da BCC por muitos anos. Era uma belíssima. E além disso, era um cavaleiro. Né? É verdade. E a dona Wanda, maravilhosa também. Sim. E me diga uma coisa, e quando o Centeno presidiu a Associação de Cavalos Crioulos? 1980? Foi de 79. Não. Foi no ano do centenário. Não, perdão. O cinquentenário da BCC. Foi em 83, por aí, em torno de 83. A BCC completava 50 anos de fundação. Hoje ela está fazendo mais de 90, né? E foi esse período que nós participamos da presidência da BCC, por 2 mandatos até. E a presidência da Rural? A Rural, sim, esse foi de 79 a 83. Perdão, 2009, meu Deus. 2001 a 2004. 2009 a 2013, uma coisa assim, pode ser? 2001, 2004. 2001, 2004, A essa altura já, É. tantos anos, a coisa já começa... Mas está lá, porque eu vi a foto na parede lá. Eu vou fazer uma lembrança aqui. O ano que meu pai faleceu, o senhor era o presidente da Rural. 2004. Daniel, grande amigo, grande perda. Foi o ano que meu pai faleceu, o doutor Gilberto era o presidente da Associação Rural. Engenheiro agrônomo também, diretor da Meu pai era faculdade. veterinário. Meu pai foi diretor da faculdade de veterinária. De veterinário. E vice-reitor da universidade. Vice-reitor também, Exatamente. Até isso é interessante, Gilberto. A faculdade começou como agronomia e veterinária, depois ela separou, né? Mas tu te formaste só em agronomia, não? A Imperial Escola de Medicina Veterinária e Agricultura Prática, foi o título com que ela foi criada, ela se propunha essas 2 formações. Mas a que vingou mesmo foi a agronomia só. A veterinária nunca chegou a ser... Depois é que voltou a existir. Muito recentemente, em tempos relativos, né? A faculdade veterinária é década de 70, né, que ela foi inaugurada. Acho que meu pai até foi fundador da faculdade veterinária. Meu pai se formou em Santa Maria. Em Santa Maria. A faculdade veterinária, basicamente, aqui foi formada com o pessoal de Santa Maria, grande parte. É que havia, lá no início, quando foi criada a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, que não tinha esse nome, ela começou como Imperial Escola de Veterinária e Agronomia, mas ela tinha um objetivo muito interessante, que foi o que alavancou o dinheiro para a montagem da escola, que era a questão de produção de vacinas para vacinar o gado, né? Que até o primeiro presidente era um francês. Não, era para varíola. Diretor, varíola. Para controle da varíola. Não, mas tinha alguma... francês que veio o Império trouxe para produzir vacinas de varíola no Brasil. Era o Claude Rebourgeon. Rebourgeon. Que ficou um tempo e depois é que entrou o Nunes Vieira. Isso, bem depois. Bem depois. Mas ele realmente foi um período áureo esse de... Aliás, Pelotas tinha um pioneirismo em várias instituições, né? Incrível. A própria BCC, né? Ela foi fundada em Bagé, mas sobreviveu e se desenvolveu aqui em Pelotas. A sede aqui em Pelotas. E como é que era o cavalo crioulo lá no teu começo, assim? Como é que... Era um cavalo resistente, era um cavalo, mas ele não era o cavalo crioulo como a gente vê hoje, um cavalo que tem uma condição genética muito característica, assim, bem... O cavalo crioulo tem sua origem nos primeiros cavalos introduzidos no continente americano pelos colonizadores espanhóis e portugueses, sobretudo espanhóis, né? E realmente ele existia aqui na Bacia do Prata, no Rio Grande do Sul. Ele veio do Caribe, ele veio se estendendo pela costa do Pacífico, chegou à Argentina e era um animal que fazia parte do ecossistema, vamos dizer, nos termos atuais, da região. Não tinha valor nenhum. E o crioulo, quer dizer, o significado é de que
ele é de origem europeia, mas nascido aqui, né? Até que surgiu o movimento inicialmente na Argentina, posteriormente aqui no Brasil, no sentido de valorizar esse material genético fantástico que existia e corria o risco de se perder para as importações de outros reprodutores de outras raças que estavam sendo feitos, sobretudo da Europa. Então surgiu o movimento criolista, que tinha por fim justamente preservar esse material selecionado naturalmente na região, né? E com isto salvar, digamos, da miscigenação que poderia ocorrer com outras raças, o que aconteceu em outros casos. E garantia a resistência que o animal... Exatamente, aquelas qualidades... Porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Porque não tinha a quantidade de vacinas e remédios que a gente tem hoje. Então, daqui um pouco, um animal que não era tão bonito, mas que era muito mais resistente, ele tinha um papel que os pioneiros lá identificaram, né? Isso foi bem... Muito mais apto, né? Isso vê muito uma raça no animal vacum também. Porque tinha algumas raças que resistiam mais e outras menos. O próprio Assis Brasil, naquele diário dele, que é maravilhoso, quem não leu, procure ler, Martins Livreiro publicou, Carlos Reverbel é o que organizou o diário. O Assis Brasil todos os dias chegava em casa, no fim do dia, e escrevia o que ele tinha feito no dia, a notícia que ele tinha lido. Ele tinha um diário que as filhas tiveram, a própria Joaquina de Assis Brasil, acho que foi a que morreu a cavalo com um raio no meio do campo. Ela também tinha um diário, e é muito interessante, porque eles faziam um registro, e nesses registros tem essas questões de raça, preço de campo, preço de... Eu me lembro que ele pagou toda a produção da fazenda dele, ele pagou todas as despesas, 2 anos com a venda de 2 cavalos no Rio de Janeiro que ganharam o Grande Prêmio Brasil. Assim, era um troço... E a gente vê pelo preço ali que ele fazia, né? Mas o interessante é isso, é que tinha essa preocupação da manutenção da genética. Ele né? tinha um pecadilho com relação ao crioulo. Ele cometeu um pecadilho. Ele não gostava? Ele dizia que o crioulo não era raça. Não era raça. E ele se propôs a criar uma raça AB. Assis Brasil? Mas não, realmente é anglo-brasileira. Mas coincidia com o Assis Brasil, as iniciais. E, felizmente, o prognóstico dele não se cumpriu. Agora ele conhecia cavalo da época, tanto que ele conseguiu fazer... Ele fez uma milha na volta do castelo, né? E ele conseguiu ali produzir um cavalo para ganhar o Grande Prêmio no Rio de Janeiro. Tem que tirar o chapéu, né? Então ele realmente acreditava no ano. Acreditava no dele. Deixa eu saudar também aqui o Rodrigo Gonzalez. Também é uma alegria estar contigo aqui. A gente está com o decano dos presidentes da Rural e nós estamos com o mais jovem dos presidentes da Rural aqui. E é uma alegria, então, poder compartilhar nessa mesa aqui esse bate-papo que a gente está levando pelo Agrocast Expofeira. Obrigado, Henrique. Quero, antes de tudo, agradecer as palavras do meu amigo e presidente Augusto Racier. E quando o Augusto fala de associativismo, eu vejo muitas coisas incríveis que são associadas a essa ideia para mim. E uma delas é ter a oportunidade de conhecer pessoas que nos inspiram e que nos constroem ser humanos melhores, e eu atribuo ao Augusto uma experiência muito positiva na minha vida nesse sentido. Também ao nosso decano aqui, que é importante nessa ideia de associativismo. A Associação Rural, ela é muito debatida na volta de uma mesa de presidentes, e eu tive a oportunidade de, mesmo tendo sido presidente mais jovem, de ter convivido antes de ser presidente nessa mesa durante muito tempo. Eu acredito que uns 4 presidentes antes de me tornar presidente, eu estive ali podendo aprender com aquela cúpula de tanto conhecimento e tanta experiência. Eu acho que é riquíssimo poder celebrar isso aqui, estar dividindo esse momento.
E claro, com o Henrique, que é essa eloquência, esse poder de história. Eu, ouvindo vocês falar aqui, Henrique, algumas coisas me chamam muito a atenção e eu preciso trazer isso. O Augusto traz na fala dele a ideia de celebrar as nossas tradições, o nosso passado, o que nos trouxe até aqui, a gente enxergar esse presente pensando que aqui é a semente do futuro. Mas, ao mesmo tempo em que a gente discute isso, que a gente discute essa celebração do passado, eu vejo tu e o Dr. Centeno comentando sobre tantos homens e pessoas inovadoras da nossa região, da nossa terra. A gente fala aqui da inovação da vacina, a gente fala aqui da criação de raças, da seleção genética, e como é fantástico a gente ver que tantos desses momentos importantíssimos para a nossa cultura, para a nossa tradição, para a nossa atividade rural, estão ligados à história da nossa Expofeira. A gente tem uma história riquíssima da nossa associação rural e da nossa Expofeira, e estar aqui podendo ouvir vocês discutirem sobre isso me encanta. Então eu agradeço. Essa é a 94ª edição, que acontece esse ano, e certamente lá pela 100ª Expofeira deve sair algum livro marcando esse tempo todo. As 100 edições, que eu sempre faço questão de destacar, que não são... A partir dos anos 60 passaram a ser todos os anos, mas a feira acontecia de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, e assim ela veio desde o século XIX, sendo a mais antiga exposição do Brasil, com esse caráter de expofeira, né? Mas certamente eu quero chegar nesse livro dos 100 anos, que acredito que alguém deve escrever, vai ter um capítulo com o Rodrigo Gonzalez, pelo desafio que ele teve de assumir o comando da Expofeira. Veio uma pandemia e ele não deixou a peteca cair. Ele conseguiu fazer uma Expofeira com a pandemia, claro que adaptando, mas, de uma certa maneira, essa resistência que a Expofeira teve na gestão do Rodrigo, aí é visão minha, né? Só pôde acontecer porque tinha um cara jovem ali, um cara, se fosse eu, não saberia o que fazer nessa circunstância, mas ele, um cara jovem, soube encontrar a solução, e a Expofeira seguiu. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua experiência. Como é que foi? Tu está pensando em trazer o gado? Onde é que eu desembarco os animais de argola? Como é que eu faço isso, faço aquilo? E aí vem uma pandemia e fecha tudo e tu conseguiu fazer. Como é que foi isso? Permite, Henrique. Foi o homem certo na hora certa. Tirou as palavras da minha boca. Porque ele inovou. Face ao desafio, ele inovou. Ele enfrentou o negócio. Fruto também... Claro que de um grupo, evidente, né? Não, mas fruto também das características pessoais do Rodrigo. Em um momento muito tenso, né? Nós estávamos numa crise humanitária, na verdade. E o Rodrigo, uma pessoa que exerce uma diplomacia como poucas pessoas que eu conheço, que naquele momento era muito necessário para conseguir compor, né, várias variáveis que se apresentavam naquele momento e fazer uma feira. Fomos pioneiros. Na ideia de Expofeira digital, fomos pioneiros. Eu não tenho dúvida, para não me alongar, que a pessoa certa, no momento certo, uma pessoa inovadora, jovem, estava à frente da nossa associação e proporcionou, né, essa primeira exposição digital. E eu acho o adjetivo usado pelo Henrique muito inteligente, que é uma prova de resistência, né? Acho que o adjetivo é esse, né? O rural se mostrou resistente, eu não tenho dúvida que o Rodrigo era a pessoa mais apropriada para esse momento. Eu me envaideço com as palavras de vocês, mas eu atribuo tudo a um conjunto, né? É um contexto. Como eu disse antes, as decisões na associação rural, elas são tomadas na volta de uma mesa, onde o presidente muito raramente decide algo sozinho, ele decide com os seus pares, e a gente conseguiu superar isso como um grupo. E eu me lembro muito, Henrique, quando alguém disse: a Expofeira acontece há tantos anos. O que não aconteceu ao longo da história de uma feira que vai para a sua 94ª edição? Anos de guerra?
anos de outras epidemias sanitárias, a Associação Rural já viveu quase tudo que se há para viver. Verdade, é verdade. E não podíamos arrefecer e não podíamos deixar de inovar para encontrar um formato que fosse o formato possível para aquele momento. Então, eu acho que é parte inerente de uma história tão longeva essa capacidade de se adaptar. E aqui eu acho que a gente está falando sobre isso de várias formas. Eu falei 94ª, a 94ª foi a tua. Esse Isso. ano é a 97ª, né? Isso. Perfeito, desculpa. Eu me atrapalhei, mas a 94ª foi a tua expofeira. Perfeito. E tu conseguiu dar a volta por cima, né? Graças à tua liderança ali. Foi muito legal aquilo ali. Muito bem. Eu acredito que foi um episódio muito interessante, assim, Henrique, justamente para que nós tivéssemos essa condição de exercitar essa característica que eu acredito que só a gente tem que ter isso dentro de instituições tão longevas. Mas foi interessante o seguinte, porque além da solução criativa, da feira acontecer muito no ambiente virtual, também ela manteve os negócios. Porque as pessoas fizeram um negócio. E isso foi uma das partes mais incríveis que a gente teve que viver, porque aqui em Pelotas a gente tem uma tradição, uma praça muito famosa de negócios. E aqui eu vou tomar como exemplo a nossa praça de leilões, né? A gente tem a pista da Associação Rural de Pelotas como uma das pistas mais quentes de remate do nosso estado e que comercializa na nossa expofeira. E eu tenho certeza que esse ano, mais uma vez, a melhor genética do estado. E nesse ano a gente precisou promover mudanças nisso. E o desafio de conseguir articular para que nós tivéssemos, de uma forma inovadora, sem poder ter muitos testes antes, um evento em que é o principal evento do ano da Associação Rural, mas também os produtores que levam os seus animais a leilão têm lá um dos seus principais momentos econômicos das suas atividades. É a safra dele, né? Exatamente. Então, foi algo incrível ver como nós conseguimos não só organizar o evento, mas também contar com o nosso apoio de comunidade, de todos os elementos da expofeira no seu modelo anterior, para que viessem conosco e migrassem para um modelo digital que era o que aquele ano permitia. A gente conseguiu ter uma experiência digital bem importante naquele contexto, onde a gente, acredito eu, teve coragem de fazer diferente, dar alguns passos além do que se tinha visto ainda no termo de exposições digitais. Mas, para mim, o grande ponto é nós conseguimos trazer essas cadeias produtivas que tinham feito 93 edições de expofeira presenciais, migrar e tá com todas as suas atrações de forma digital. E a partir disso, a nossa expofeira, ela já era um evento regional, né? Porque apesar de ser Expofeira Pelotas, a gente tem aqui representado as cadeias produtivas de toda a nossa Zona Sul. Mas a gente acaba conseguindo, assim como a gente está fazendo com esse podcast, com esse conteúdo, levar as informações que a nossa expofeira produz para todo o mundo, né? Para todo o Brasil. Eu lembro bem daquela edição por conta dos negócios nacionais que foram feitos graças à maneira como foi enfrentado. Quer dizer, como bem diz, né, que tem uma questão genética que é reconhecida, daqui a um pouco teve gente lá do outro lado do país participando da compra, sei lá, de algum animal, algum reprodutor, alguma matriz, graças à maneira como foi montado. Então, foi um desafio, foi enfrentado e deu certo. Eu achei não, todo mundo achou, tanto que eu digo isso. Vai ter um capítulo sobre a 94ª Expofeira no livro, quando daqui a alguns anos fizerem o livro das 100 edições, porque foi um divisor, né? É um marco. E, claro, essas coisas só se revelam nesses momentos de crise. Não teria feito mais uma edição, mas essa teve esse caráter de choque de realidade. Olha, ou fazemos assim ou não vai ter, né?
associação rural se ocorresse esse ato sem remate presencial. Os animais estavam lá na... Os animais estavam lá e foram transmitidos da pista da associação rural. Então, eu, como presidente atual, e sei do Rodrigo, a gente tinha que fazer um agradecimento às cabanhas que acreditaram no projeto, né? Acreditaram na história e levaram os seus animais para uma pista de remate onde teria um público extremamente restrito. Esse ano, na 90ª... Isso é associativismo. Esse ano, na 97ª edição, o que nós vamos ter lá na pista de remate? Nós vamos ter leilões de elite, leilão de... O leilão de gado geral não acontece mais, né? O leilão de gado geral nem pode ocorrer na exposição, por questões sanitárias, né? Então, nós vendemos gado de elite, né? Nós vendemos genética. Né? Nós vendemos reprodutores e fêmeas, né, matrizes, né, como fornecedoras de genética, digamos assim. Então nós vamos ter o Angus, nós vamos ter o Montana, nós vamos ter o Hereford, nós vamos ter o Braford, que vem se destacando muito. Nós vamos ter remate cavalo crioulo novamente esse ano na exposição. Vamos ter os tradicionais remates de ovinos, de pôneis, né? Então, nós temos um leque muito grande em termos de comercialização de animais na nossa expofeira. Que é interessante. Acho que promete. Aliás, tomara que a Ana Luísa prepare uns cavalos também, como ela apresentou, depois do Montana, uns cavalos de serviço muito lindos, que vendeu muito bem. Inclusive, eu adquiri um aquele dia. Tu compraste um? Eu adquiri um que eu estava precisando. E um cavalo magnífico, né? A Ana é um capricho, né? E o pessoal... O cavalo que fez toda o trabalho ali, depois esse cavalo vai... Pô, o cavalo também mostrou ali que funciona, né? Foi muito interessante. Foi muito interessante. E Henrique, também, aproveitando um pouquinho mais uma questão de justiça, né? Uma questão de ser... O poder público também foi muito nosso parceiro. Eu acho que nós não podemos deixar de falar. A prefeita Paula, naquele ano da nossa expofeira digital, na pandemia, comprou a ideia, exigiu da gente as questões sanitárias, mas possibilitou, né, a realização do evento. Então, tem que agradecer. Faz parte do associativismo também essa parceria da Rural com o poder público, né, com as cabanhas, com as pessoas que comporam todo o evento. Então, eu gostaria de relatar como presidente da Rural, e sei que o Rodrigo vai concordar comigo, de como é relevante, né, como foi relevante as pessoas, as cabanhas acreditarem no projeto, né? E o poder público também, porque tinha total poder de veto, né? O poder público podia dizer que não poderia ocorrer. A prefeita Paula, além de ser muito dinâmica, além de ser muito ligada a essas questões todas, ela já disse isso publicamente, por isso eu repito aqui. Ela praticamente se criou dentro da Rural em função do pai dela, que foi um produtor rural que tinha uma presença bastante grande. Então, ela disse, mas eu, hipótese alguma, vou deixar de ser parceira, né? E foi mesmo. Eu me lembro do governador Ranolfo, que estava em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, que hoje é diretor do BRDE, certamente vai aparecer na expofeira também. Certeza. Aliás, eu sei que o Badesul também vai estar com vocês, com o stand. Já confirmou a presença. Muito interessante, porque essa constante realização das exposições, a presença do público, os negócios são feitos ali e, no fim, todo mundo é um pouco dono da expofeira, né? Isso é muito legal. Sem dúvida. Eu, nesse ano da expofeira digital, eu assino embaixo das referências do nosso presidente Augusto, mas eu vejo que foi um exemplo de associativismo importante, porque nós tivemos essas parcerias, mas eu vejo que todas as cadeias produtivas, todos os elementos, a gente teve a academia, onde nós tivemos talvez uma das mais vastas conferências rurais que tratou assuntos que pôde contar com palestrantes de qualquer região do mundo, porque falavam das suas casas, da sua região, em painéis virtuais, e isso foi absolutamente incrível. Então, a Associação Rural talvez tenha capitaneado isso, né? Mas os outros elementos que
compuseram o evento estavam lá nesse processo de abraçar a ideia, de dividir conosco o desafio de divulgar conteúdo, divulgar informação e também de fazer negócio, né? Porque a gente teve os expositores que normalmente têm o seu stand, o seu espaço dentro da associação rural, eles estavam lá nos espaços virtuais fazendo negócio. Nós temos vários parceiros que auxiliam o produtor com a parte de crédito, com a parte de facilitação de negócio, e eles estavam lá próximo dos produtores, ouvindo, sabendo das suas dores, oferecendo soluções para os seus negócios. Então, é uma experiência importantíssima assim, que a gente teve na Associação Rural, a meu ver, e eu fico muito feliz de ter participado disso. Lembrando sempre, né, que a Associação Rural, eu acredito que é um grande exemplo de associativismo. Bom, e passada a presidência, tanto o Centeno quanto o Gonzalez permanecem dentro de um grupo que é um conselho. Como é que funciona assim? O ex-presidente... Nós temos a diretoria executiva, né? E que tem um mandato de 1 ou 2 anos? De 2 anos. 2 anos. E Duas expofeiras? 2 expofeiras. E temos, né, os conselhos técnico e fiscal, também que fazem parte da diretoria executiva, e temos nosso conselho consultivo formado pelos ex-presidentes. Então, o presidente que entrega o cargo, ele automaticamente vai para o conselho consultivo como presidente do conselho. No movimento tradicionalista gaúcho, acho que é o conselho de vaquianos que eles chamam, né? Não sei. Tem um nome assim, que é um... E nas tribos tem também, os cabeças brancas lá que ficam... Isso é muito interessante, porque essa experiência não pode ser perdida, que a pessoa passou e vai, não. Exatamente, fica, né? Mantendo... Hoje, o nosso atual presidente do Conselho Consultivo é o último ex-presidente da Associação Rural, que é o Rodrigo Gonzalez. Então, ele é o mais jovem presidente do Conselho. Exatamente. Quase cabeça branca. Era. Não te preocupa que assim, o tempo se encarrega, né? Isso aí deixa assim, né? E, Henrique, eu posso te garantir que os 2 anos de associação rural aceleraram esse processo. Mas eu não tenho dúvida, eu acho que o Rodrigo, o doutor Centeno, pessoalmente, como soma pra gente, sabe? Como tu enriquece como pessoa, como homem, tu estar à frente de uma associação tão importante. E eu sei que eu vou terminar o meu mandato uma pessoa muito mais rica, né? Não financeiramente, obviamente, eu estou dizendo, mas rica como pessoa. Um aprendizado é muito forte e fica aquele recado, né, Henrique, que ninguém faz nada sozinho, né? Agora, isso é uma coisa muito importante, que é o recado que a associação deixa para nós. Agora, certamente, né, para vocês, nesse desafio que é dirigir uma instituição como essa, vocês não abrem mão das suas atividades profissionais, que tem que conciliar, então tem que ter uma disciplina, uma coisa espetacular. Eu me lembro, tu ainda não eras presidente, mas eu me lembro que tu estava cuidando de uma lavoura, tinha atividades lá, e aí eu fiquei impressionado, assim, porque realmente, certamente tu estava levantando 1 hora antes da madrugada para poder estar lá na lavoura, e depois, às pressas, chegando na cidade, trocando de roupa, indo porque, assim, olha, pessoal, assim, ó, vocês tomem conta do campo aqui, tomem conta do gado, a plantação de arroz, tomem conta que eu vou ficar na rua. Não, pelo contrário, né? Tu duplica, né? Então, existe uma sobrecarga, né? Eu acho que permite fazer falamos aqui valorizando o associativismo, e a Rural tem um papel relevante também nesse sentido. O fato de ela ter sido a primeira no Rio Grande do Sul, no Brasil, a segunda no Brasil, só havia antes dela a Sociedade Rural Brasileira no Rio de Janeiro. Fundada, presidida por um pelotense também, né? Pelo Ildefonso. O Ildefonso Lopes. Então, e a partir daí começou se desenvolveu o processo associativista no Rio Grande do Sul. Poucos anos depois, haviam quase 20 novas associações rurais no Rio Grande do Sul a partir
daquele 1898. E também aí surgiu a Federação das Associações Rurais, presidida pela Rural de Pelotas, que foi o embrião da atual Farsul. Então, vejam, quer dizer, todo o encadeamento de integração classista decorrente de uma iniciativa que foi, por sua vez, fruto da criação da Eliseu Maciel. Ou seja, Cipriano e a primeira diretoria formada por aqueles que lideravam a Faculdade de Agronomia. Que nesse ano completa 140 anos, que vai trazer o Congresso Brasileiro de Agronomia para Pelotas, que será realizado na Associação Rural de Pelotas. Muito bom. Você vê que rico... E o primeiro congresso foi realizado pela Associação Rural. A história da Faculdade de Agronomia, que o Mário Magalhães escreveu, acho que tu eras diretor na época que ele escreveu. Foi. Uma história. Pedimos para ele fazer aquele trabalho. É um livro que é interessante, é um livro de capa verde, e não está o nome dele na capa do livro, mas é pesquisa do saudoso professor Mário Osório Magalhães. Grande figura. Mas ali é o seguinte, havia uma família em Pelotas, Maciel, havia falecido o Leopoldo Antunes Maciel, e a viúva e os filhos resolveram que a cidade deveria ter uma escola. Ofereceram para a cidade, vamos dar uma escola. Mas não era uma escola de agronomia, era um colégio. Exato. Era uma escola seria hoje assim, uma escola de primeiro grau. Bom, aí começaram a fazer o prédio, encomendaram a construção, a prefeitura cedeu o terreno ali nos fundos, por isso é que está ali nos fundos, são vizinhos, mas aquele terreno era da municipalidade. E, nesse meio tempo, o filho do Eliseu Maciel, um dos que estava doando, era deputado e vira ministro. E aí surge a possibilidade de criar um lugar onde se fizesse vacinas, aí entra a questão da vacina, porque tinha um orçamento para aquilo. E eles, bom, só um pouquinho, então vamos criar a Faculdade de Agronomia, né? Curso de agronomia. E vamos pegar esse dinheiro e tal, e montou tudo, né? E montaram. E aí, 2 anos depois, acho que a coisa não estava ainda bem consolidada, entra o Eduardo Prado como ministro da Agricultura. E ele disse, eu não vou fazer isso lá, vou fazer em Campinas. Vou fazer em Campinas. Instituto Agronômico. Vou levar para Pelotas. Não. E aí vai a leilão. E tem aquela famosa história, né, que é o leiloeiro de Pelotas da Vila Lobos. O Vila Lobos, que era um leiloeiro de gado. Vila Lobos. Ele era leiloeiro de gado. O nome dele aparece muito nos leilões ali na tablada, aparece muito. Ele brigou muito com outros caras que tinham uma... Não era uma coisa pacífica na época, porque os caras brigavam pela comissão deles. Né? Então, mas esse cara recebe a incumbência de leiloar. E aí, quando ele vai começar o leilão, ele diz, eu não vou fazer isso com a cidade. Ele quebra o martelo. Depois ele ganha um martelo de ouro de presente da cidade. Aí as pessoas todas que estavam lá compravam e doaram. Quer dizer, tem uma história de associativismo ali, porque as pessoas foram para aquele leilão e os pelotenses não deixaram a faculdade deixar de existir. Não deixaram. E essa história... O Mário resgatou muito bem. Muito bem. E esse martelo está lá na universidade, numa redoma. Isso. E é o martelo assim, histórico, porque o leiloeiro quebra o martelo, mas não vou desmanchar essa faculdade. E não desmanchou. Se a minha fortuna dependesse desse leilão, eu morreria pobre. Ele disse isso, né? Então, assim, são histórias que não se perdem, né? Porque essas coisas vão se consolidando e aí o respeito, o envolvimento dos acadêmicos, como tu bem diz, quer dizer, a honra que era para um estudante ajudar um jurado numa exposição, na parte de zootecnia, e o conhecimento científico que a feira proporciona, né? Sempre proporcionou e com a conferência consolida isso, né? Agora, você estava falando da história, né, Henrique, e não pode se perder essa história, né? Eu sou um defensor de perpetuação do passado, né? A gente tem que, de alguma maneira, a gente tem que deixar sempre presente esse passado, né? Acho que a Associação Rural tem um desafio
né, já que nós estamos lá na 97ª Expofeira, de quando chegar na 100ª Expofeira, perpetuar o centenário da sua exposição. Através de um livro, através de um museu, porque nós temos muito material, Henrique, tu sabe melhor do que nós, né? Fosse um historiador lá dentro da Associação Rural para montar aquele trabalho magnífico que tu fizeste, né? Recordando a nossa história. Então, acho que nós, como associação, a gente tem que agora pensar bastante em juntar esse material no local apropriado. Porque né? tem uma coisa que, às vezes, as pessoas que nos acompanham aí, porque as pessoas têm tanto orgulho de certas coisas, porque tem uma trajetória de muito respeito. Olha que um leiloeiro famoso na época, chegar e quebrar o martelo e dizendo, se a minha fortuna dependesse disso, eu ia morrer pobre, quebrar o martelo e não... Quer dizer, e a faculdade está fazendo 140 anos graças a isso. Se ele faz assim, ó, pronto, acabou-se. Terminou. Não ia ter. Então, essas pessoas não podem ser esquecidas. E temos que levar o conhecimento do público. Exatamente. Porque senão as próximas gerações não vão saber. Nós temos muito material dentro da cidade rural. Temos que levar o conhecimento do público. Um instrumento muito importante nesse processo de preservar o passado são os livros, né, os escritos. Hoje pela internet também, dá para propagar, dá para digitalizar. Hoje é e mais na Rural fácil. nós temos já alguns livros. Esse livro do Mário Osório e, posteriormente, o Dr. Darcy. O Darcy Trilhoteiro fez um trabalho... Também tem um trabalho específico sobre ela. E eu considero, aliás, aproveitando a oportunidade, eu considero o Dr. Darcy como uma das referências da Associação Rural em termos do que ele fez e que ele continua fazendo, embora ultimamente prejudicado pelo problema de saúde. Mas ele, com cargos ou sem cargos, sempre foi um homem que viveu a Associação Rural intensamente. E organizou os arquivos. Eu tive a honra de manusear alguns arquivos. Lembrei muito dele, lembrei muito do Zé Colares, lá na Associação dos Criadores, também com arquivos maravilhosos, assim, recortando coisas do jornal e contextualizando, né? Aí vai ficar bem, aí tu consegue fazer um fio condutor, tu consegue entender um pouco as coisas, porque, enfim, isso aí acaba... E o Darcy viveu um momento de crise também da Associação Rural muito relevante, não sei se vale a pena recordar aqui. Por legislação federal, havia um condicionamento de que os produtores agrupassem em sindicatos. Que a Associação Rural era a famosa Sociedade Agrícola de Pelotas. Sociedade Agrícola. Era agrícola, ela é conhecida até hoje como agrícola. Muita gente, os mais antigos, falam na agrícola. Né? É verdade. Então, havia um desafio muito grande. Eu entrei no Uber e disse assim, eu quero ir na agrícola. Eu fui tentar pedir, deu, não, mas não é agrícola, é rural, a gente... Exatamente. Não aparece é por isso que era de Sociedade Agrícola de Pelotas. Então, em 66, 67, houve, e eu era presidente do Dr. Darcy, houve esse momento em que foi dissolvida a Sociedade Agrícola de Pelotas, criada a Associação Rural de Pelotas e o patrimônio da Sociedade Agrícola transferido para a Associação Rural. Ele faz a transição. E se criou, então, o sindicato, sem prejuízo da criação do Sindicato Rural de Pelotas. Tudo isso em torno de 67, liderado pelo Dr. Darcy, uma grande figura. Eu tenho um episódio com o Dr. Darcy que eu acho de uma genialidade. Nós fomos, infelizmente, né, furtados na Associação Rural uma placa muito bonita da Fundação do Parque, uma placa de bronze. E aí lamentamos bastante, né, o episódio. Depois descobrimos que o Dr. Darcy fotografou todas as placas da Associação Rural de Pelotas, colocou num livro, e nós temos um exemplar no livro, igualzinho, que possibilita a Rural fazer uma placa exatamente igual. Eu achei isso de uma genialidade, porque isso é perpetuar, ou pelo menos possibilitar que tu perpetue o passado, porque era uma placa muito bonita que relativa à inauguração do Parque da Associação Rural. O Darcy Trilhoteiro
tem um arquivo muito bom. E quando a cidade de Pelotas lembrou dos 100 anos da pacificação da Revolução de 93, que foi em 95, não havia placa mais no lugar e o Darcy tinha a foto da placa e graças àquela placa a gente conseguiu reproduzir. Bom, é uma história muito comprida, mas nós conseguimos reproduzir uma placa para fazer ali na rua 15 de novembro, quase esquina Andrade Neves, na casa que era da família Tavares, onde foi assinada a paz de 95, que foi bem mais complicada que essa assinatura que nós estamos comemorando esse ano, os 100 anos da pacificação do Tratado de Pedras Altas. Bom, qual a expectativa do Centeno para a Expofeira deste ano? Eu creio que ela vai se revestir no mesmo sucesso que já vem apresentando nos últimos anos, inovando sempre, enfrentando desafios, não é, presidente? Riscos, mas riscos que também são oportunidades, né? E tenho certeza do sucesso. Vai ser jurado em algum julgamento de raça? Não. Já. Mas já que estamos encaminhando para o final desse nosso encontro, e eu quero fazer um outro registro muito interessante. A Rural, num determinado momento, mais recentemente, anterior à gestão dos atuais colegas que nos acompanham, tinha um desafio muito grande por refazer algumas estruturas de madeira. E o que aconteceu, então, nesse meio tempo? O amigo Henrique, na época ocupando um cargo de destaque em Brasília, conseguiu dirigir para a Rural um caminhão de madeira de lei, que foi extremamente oportuno e naquele momento necessário. Então é muito importante que a comunidade saiba disso também. Ali tem uma questão, né? Aqueles pavilhões são históricos, de 1945. Eles têm um padrão construtivo que não é o do Rio Grande do Sul. Eu acho que eles são mais para São Paulo, talvez para outros lugares. Parece que o modelo veio até lá do Eduardo Prado, lá de Campinas, por lá. E é aquela coisa, assim, precisamos, não temos dinheiro, mas eu acho que a gente consegue o material. E aí fizemos a Rural, na época presidida pela Carolina, que é uma pessoa também de uma capacidade tremenda. Eu acho que foi a primeira mulher a presidir. Primeira mulher a presidir. A Carolina conversou comigo, conversou com a prefeitura, mobilizou, fizeram a documentação, eu levei para quem tinha que levar. E aquelas coisas, tem que ter um pouco de sorte também, né? Deu sorte. Tivemos sorte. Aí mas a sorte é de quem tenta, né? Exatamente, eu me lembro. Tem até uma foto com o Centeno lá, a gente conversando sobre aquele assunto. Foi um prazer te reencontrar aqui. Mas eu queria dirigir a mesma pergunta ao Gonzales, a expectativa para esse ano. Henrique, eu acredito que a nossa Expofeira, ela reúne é um ponto de reunião muito importante que a gente tem aqui da nossa região. Acho que quando aqui a gente tem essa oportunidade de falar dos próprios galpões da Associação Rural. São galpões que têm uma característica antiga que não é comum aqui na nossa região. E agora, no nosso inverno gaúcho, a gente foi acometido por tempestades de vento e é incrível ver que os galpões, depois de uma reforma, evidentemente, mas pela sua arquitetura, que acredito que quem conhece chama a atenção, aquela arquitetura vazada do telhado, eles ficaram absolutamente intactos, enquanto vários outros... Porque não teve aquele impacto o vento cruzou, né? Eu, na verdade, não consigo entender a dinâmica, por que não tem problema, mas eu confesso que me gera uma admiração gigantesca por aquela forma de estrutura que fique intacto. E eu acho que dentro da Associação Rural a gente tem isso na sua Expofeira. A celebração das nossas tradições, da nossa cultura, da história que nos fez chegar onde a gente chegou. Nós temos uma associação que representa tudo isso, mas também que representa a inovação, que representa a mudança, que traz o debate sobre
o nosso histórico que nos trouxe até aqui é o que vai fazer a gente ir além. O momento que a gente tem de união dentro das nossas expofeiras é o momento para que a gente vive esses debates, para que a gente celebre o passado, mas que a gente discuta também se esse passado é a forma como a gente deve seguir agindo daqui para frente, especialmente na nossa parte de produção. E aqui eu vejo de muitas formas como as cadeias produtivas mudaram ao longo do tempo e que como as nossas expofeiras estão ligadas a isso. A forma como se produz. Vamos lá, doutor, mas pecuária, equinocultura, sojicultura, risicultura, todas elas sofreram revoluções desde a primeira expofeira. E todas elas foram debatidas dentro dos nossos auditórios. Então, é isso que eu espero da nossa expofeira. Eu espero, de novo, mais um momento de celebração, de conhecimento, de culto às nossas tradições, mas também dessa ideia da gente discutir o futuro. E, claro, a nossa expofeira é um evento comercial. A gente faz tudo isso voltado para negócio, voltado para gerar riqueza para a nossa região, gerar desenvolvimento aqui, e a gente, tenho certeza, contará como sempre com os nossos produtores, os nossos parceiros, para fazer a feira um sucesso comercial mais uma vez. Muito obrigado, presidente Augusto. Eu comecei, o senhor encerra esse nosso Agrocast que chama para a nossa 97ª edição da Expofeira, e eu me orgulho muito de fazer parte de uma cidade que há 3 séculos promove expofeira. Ninguém no Brasil pode dizer isso, só a gente é que pode dizer. Eu me exibo muito por aí, sabe? Mas, enfim, presidente, a palavra é sua para o encerramento do nosso Agrocast. Bom, nós estamos participando aqui de um evento totalmente inovador dentro da Associação Rural de Pelotas e dentro da Expofeira, que é um nosso Expocast, né? Um podcast que é uma inovação, né, da Associação Rural de Pelotas, que a cada ano dá um passo à frente em questão tecnológica. Poderia ser maior, mas por questões múltiplas, mas todo ano a gente não deixa de fazer algo diferente. Isso é muito importante. E nessa proposta inovadora, tecnológica, eu tenho que agradecer a disposição do nosso decano, Dr. Gilberto Centeno, que vem aqui compartilhar num modelo diferente, vem aqui compartilhar conosco o seu conhecimento e a sua história. Para mim é um orgulho fazer parte da Associação Rural juntamente com o senhor, Dr. Centeno. Eu lhe respeito muito a sua história, o seu conhecimento, a sua disposição em contribuir conosco. O Dr. Centeno vai a todas as reuniões da Conferência Rural. O Dr. Centeno está sempre presente nas reuniões de diretoria. O Dr. Centeno está sempre participando de uma maneira muito efetiva nos nossos conselhos, das nossas assembleias, e constrói muito junto conosco. Então, Dr. Centeno, muito obrigado por novamente estar aqui, construindo conosco uma página nova da Associação Rural, e eu só tenho muito a agradecer. Muito obrigado. Amigo Garcia, desse jeito eu vou ficar muito vaidoso, hein? O senhor merece. É verdade, isso. Tem todo o direito. Rodrigo, obrigado pela contribuição conosco aqui. Meu amigo, meu parceiro, grande presidente, grande desafio. A Associação Rural teve uma guinada na pandemia, assim, do norte para o sul, em função da pandemia. Nossas atividades simplesmente pararam do dia para a noite. Foi um desafio muito grande. Parabéns para a tua gestão. E sempre um prazer aí conviver contigo. Te agradeço mais uma vez. Uma honra daqui, obrigado. Muito bem. Este foi o podcast Agrocast, tratando da nossa Associação Rural, da nossa programação da 97ª Expofeira e da história inigualável que nós temos aqui na região sul do estado, notadamente em Pelotas, desse envolvimento associativo que chama tanto a atenção. Há no país, nesse momento, uma crise de lideranças nas entidades
associativas, sejam elas da indústria, do comércio, na própria área rural, isso em todos os lugares, parece que há um refluxo. E, felizmente, a Associação Rural tem sido um exemplo de renovação de lideranças e tem conseguido manter essa história no nível que essa história merece ser mantida, avançando e fazendo cada vez mais a pujança da nossa economia, gerando emprego, renda para o homem do campo, para todo mundo. E a gente vai voltar nesses assuntos em breve, em outro podcast. Muito obrigado a todos. Até breve. Até breve.